Olá, tudo bem? Muito boa noite para vocês. Estamos chegando com o programa Boa Noite. Antes, Boa Noite Goiás, agora só Boa Noite, né? Aquele Boa Noite tradicional, aquele Boa Noite respeitoso que a gente sempre dá a você, telespectador. E esse Boa Noite, para ficar melhor ainda, para ficar mais rico em conteúdo e informações, a gente vai falar de coisas que estão acontecendo, por exemplo, lá em Brasília, mas que tem reflexo sobre todo o Brasil e, claro, em Goiás também. Hoje, por exemplo, é grande a expectativa em relação à votação do PL antifacção, ou seja, mudar a forma de combater as facções criminosas que existem no Brasil e são uma grande realidade e são muitas vezes mais organizadas até do que as próprias forças de segurança. Muito bem, hoje... lá em Brasília, como eu disse, essa questão está sendo levantada, deve entrar em votação, pelo menos o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, assegura que vai começar uma discussão sobre isso e espera que a votação se inicie logo após. O governador Ronaldo Caiado, que é um atento observador dessa questão da segurança nacional, principalmente a partir do momento em que o governo federal anunciou aquele PL da segurança pública, que no entendimento de Caiado e de muitas outras pessoas pode e deve retirar força dos estados no combate ao crime. Caiado está lá em Brasília acompanhando atentamente, nossa equipe também está lá acompanhando essa situação e acompanhando também o desempenho de Ronaldo Caiado lá em Brasília. Você vai ver através do repórter Alex Atanásio o que é que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente mostra isso. Mas para discutir esse assunto aqui no estúdio, a gente primeiro elegeu o tema do programa de hoje, que é o tema inclusive do card, desculpe, é o tempo. É o tema do card que a gente posta nas redes sociais para chamar você, telespectador, para participar. E muitos já estão mandando mensagem aqui. Que barulhinho é esse? Ah, descobri. A pulseira da nossa convidada que você vai ver daqui a pouco. Eu achei que estava acontecendo alguma coisa aí. Mas vamos lá. Tema do programa de hoje. Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, garante PL será votado hoje. Caiado está lá acompanhando. E eu tossindo, desculpe. Tem que ser uma para valer. Com um copinho de água que tudo passa. Pronto. E eu vou apresentar então logo a primeira pessoa a participar do programa, a Ana Flávia Rezende, que é comentarista política. Comentarista de política, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, Paulo. Boa noite, doutor. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falar à sua audiência. É uma grande honra. Tirei a pulseira. Eu estava incomodado. Falei, será que tem algum ratinho roendo aqui embaixo? E era muito pulseira. Bom. Muito bom estar aqui. Vamos lá. Bom receber você também aqui. Muito obrigado por ter vindo. Ana Flávia, que recentemente participou de um debate com o deputado Mauri Ribeiro. Foi muito bom e eu tenho certeza que você gostou. Participando hoje pela primeira vez aqui do nosso programa, ele que é advogado, mestre em Direito e já participa, né, de outros programas, inclusive do programa TBC Debate, que é apresentado pelo Rafael Vasconcelos e estará lá amanhã gravando também. Advogado, mestre em Direito, Cláudio Dias. Doutor Cláudio, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores. Boa noite, Ana Flávia. Creio que será um momento produtivo de debatermos questões importantes para o país, como a lei antifacção, esse projeto que trará com certeza uma evolução marcante para toda a sociedade e para a segurança pública no nosso Brasil. É a expectativa de muita gente. Será que isso vai acontecer? Vai atender às expectativas de tantas pessoas? O governo federal tem uma posição clara, não aceita certas mudanças que foram feitas no relatório do Derrite, que é deputado federal por São Paulo, deixou a Secretaria de Segurança Pública e Justiça de São Paulo para voltar ao cargo de deputado, para ser o relator, e já está na 5ª versão esse texto dele lá em Brasília. Eu quero saber você, telespectador, o que é que você pensa sobre isso? Nosso WhatsApp à sua disposição para a sua participação, 98200-3223. 98200-3223. Por favor, coloque seu nome no início da mensagem e onde você mora também. Vai ajudar a gente bastante a correr para atender telespectadores o máximo possível. Você pode assistir o programa pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. E pode assistir e mandar a sua mensagem também através do nosso canal no YouTube da TV Brasil Central, aparecendo aí embaixo o endereço também. Tá certo? Intervalo? Não tem intervalo, é rapidinho, é só a vinheta e a gente já volta.
Muito bem, então já começamos a decolar, já estamos no ar. Programa de hoje, recebendo o advogado Cláudio Dias, ele que é mestre em Direito, e também a contadora, né, e comentarista política Ana Flávia Rezende. E nosso convidado especial de todos os programas, você, telespectador, esteja onde estiver, participe do programa, que a gente vai tentar atender o máximo possível de perguntas que você possa mandar. Vamos começar? Lá de Brasília, falando dessa expectativa para a votação do PL antifacção. O governador Ronaldo Caiado foi também lá a Brasília para acompanhar. E é interessante, você vai observar no seu canto, no seu lado direito, quando você estiver assistindo o programa aí, ele vai aparecer no canto ali, e você vai observar que em muitos momentos ele concorda com o que diz o relator Derrite. Mas quem conta essa história para a gente é o repórter Alex Atanásio, direto de Brasília. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Então, Paulo, esta foi a pauta do dia aqui no Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Mota, evitou a imprensa, porém, 14h30 ele convocou uma reunião com líderes. Participaram desta reunião o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também o Ronaldo Caiado. Durante a reunião, Caiado deixou bem claro que não abriria mão do ponto em que equipara faccionados, ou seja, pessoas ligadas ao crime organizado, com terroristas. Vamos acompanhar. O que é importante é que a gente tenha a aprovação da equiparação de terrorismo com as facções do narcotráfico, por um motivo só. Veja bem, a Amazônia brasileira é toda tomada pelo narcotráfico. Ela é responsável hoje por 40% da entrada de cocaína hoje na Europa e também em parte dos Estados Unidos. Como é que uma polícia militar do Pará ou a Polícia Federal vão dar conta de poder fazer o combate ali, naquela parte toda onde você tem as facções criminosas do Brasil, da Venezuela e da Colômbia? Então, é lógico que quando você tem, e a gente vai aprovar o terrorismo, aí sim nós teremos a aeronáutica, a marinha, o exército brasileiro, todos eles junto com as forças estaduais, mais a força do governo, mais a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e aí sim nós teremos todo um aparato para combater o narcotráfico no Brasil. Então vai ser apresentada essa emenda e também é uma questão da cooperação internacional na questão das facções, por isso essa necessidade de se equiparar? Não tem esse aspecto. Pelo contrário, quem está levantando essa tese é exatamente o PT, porque realmente ele não quer se colocar no enfrentamento. Qual que seria a hora do governo colocar-se no enfrentamento? Colocando também à disposição as Forças Armadas. Aí sim, ele tem um número suficiente de pessoas para enfrentar o narcotráfico. A Polícia Federal, com toda a capacidade, com toda a eficiência deles, eles não têm um número mínimo de poder dar frente de combate aos mais variados localizações que nós temos aí a soberania brasileira ocupada pelas facções. Paulo, logo após a reunião com os líderes, Hugo Mota concedeu uma entrevista coletiva e disse que ia colocar, sim, a PL antifacção para votação hoje mesmo. Dito e feito, neste momento os deputados estão discutindo essa matéria já em plenário, porém a votação deve entrar à noite adentro. A gente continua acompanhando aqui, mas Hugo Mota deixou bem claro que esse projeto é um marco para a segurança pública do Brasil. Vamos acompanhar. Nós estamos agora indo ao plenário com pauta única, deliberar o projeto de lei de autoria do governo federal e relatado pelo deputado Guilherme Derrite, que trata da segurança pública, que nós estamos chamando do novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado no país. Quero aqui reconhecer o trabalho do relator, que tem até este momento dialogado com os partidos, com as autoridades constituídas, com os representantes do governo federal, buscando construir a proposta mais viável politicamente para que a Câmara possa demonstrar de uma vez por todas o seu compromisso com a segurança pública e a sua indignação com o momento que o país vive, infelizmente, com o avanço das organizações criminosas, das facções criminosas em muitas cidades, em muitas comunidades do Brasil. Esta será a resposta mais dura da história da Câmara dos Deputados no enfrentamento ao crime organizado.
Então, Paulo, a gente continua acompanhando esse assunto aqui, a PL das facções, né, tão aguardada para votação aqui hoje em Brasília. Eu volto com você. Paulo. Tá bem, Alex. Obrigado. Belo trabalho de toda a equipe aí em Brasília, né? Toda semana a gente vai até lá numa cobertura que só nós temos, né? Só a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa que fazem esse tipo de cobertura. É muito bom porque a gente aproxima Goiás de Brasília, Brasília de Goiás, enfim, é aquela história, é um país só. E o que acontece num lugar acontece em outro, pode ter reflexos em outros, a gente tem que saber o que é que anda acontecendo. O que anda acontecendo, por exemplo, aqui, vendo aqui as manchetes, e eu estou aqui no site da Folha de São Paulo, a manchete é a seguinte: governo tenta adiar a votação do texto de Derrite para PL antifacção e é derrotado. Vou ler um trechozinho aqui dessa matéria, que é assinado, a gente vai dar o crédito, pela Vitória Azevedo, pela Carolina Linhares e pela Raquel Lopes, as mulheres na política, tá vendo? 3 mulheres fazendo uma cobertura política importantíssima. Vamos lá, elas disseram o seguinte, que o governo Lula tentou adiar essa votação do relatório do projeto de lei de facção apresentado pelo deputado Guilherme Derrite, que é do PP de São Paulo. Hoje, tema agora, mas foi derrotado. O governo federal tentou, mas foi derrotado. O tema agora será discutido pelos deputados. Integrantes do governo federal e parlamentares da base de Lula acusaram o relatório da matéria de descaracterizar o projeto enviado pelo Executivo, ou seja, por Lula, pelo governo federal, que não tem nada a ver com o que eles queriam. Aí eu começo ouvindo, e para ficar bem claro, você sabe que aqui a gente tem sempre 2 convidados. Tem dia que é debate, tem dia que é entrevista, às vezes individual, como já aconteceu, e tem dia que a gente tem convidados, por exemplo, para fazer análise de um determinado tema. Amanhã, por exemplo, a gente vai falar sobre o Campeonato Goiano de Futebol, que teve suas regras, suas normas definidas no dia de hoje, embora nem todas, mas é o assunto de amanhã. Hoje, nós temos, mais uma vez, 2 convidados, e em tese, pelo menos, como dizem os senhores advogados, né, tudo é em tese, tem posições claras ideológicas. O Cláudio Dias, que é advogado, mestre em Direito, é de direita. Sim, é de isso. direita. E a Ana Flávia Rezende, que é contadora, conhece bem dos números de uma empresa e é também comentarista política e é de... Esquerda, mas progressista, já disse aqui outras vezes. Sim, mas é bom ficar claro sempre, massificar, para não ter dúvida. Sim. Então, o telespectador, porque de repente, sabe por que eu faço isso? Porque de repente tem um ou outro que ou não procuram entender bem a história, ou fazem isso até para dar uma cutucada, para, entendeu? Perturbar o ambiente e falar, cadê o pessoal de esquerda? Está aqui, ó. Pode levantar o dedinho, a Ana Flávia é de esquerda. Mas vamos lá. Cláudio Dias, advogado, sua visão sobre o andamento dessa tentativa de acabar com as facções no Brasil e no direito, o que é que pode ocorrer depois dessas discussões todas, inclusive dessa tentativa do PT, de Lula, de querer adiar a votação desse projeto de lei? Olha, Paulo e nossos telespectadores, que nós podemos avaliar de maneira bem direta e objetiva é que o governo não tem força no Congresso Nacional. Isso é um fato, o governo enfrenta isso desde o início dessa legislatura. Nós temos visto muitas matérias serem encaminhadas ao Congresso Nacional e o governo ser derrotado. Não foi diferente nessa questão do projeto da lei das antifacções. O governo queria o adiamento, queria talvez debater mais o assunto, não aceitou a relatoria, isso é bem claro, porque entregue a um político da oposição ao governo, né, do PP de São Paulo, Guilherme Derrite. Então, o que nós observamos foi modificado por alguém que tem experiência, conhece de segurança pública, enfrentou o crime organizado, sabe onde deve atacar e, assim, todo projeto de lei, ele pode passar por debate, é o que vai acontecer hoje ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mas com certeza demonstra que o governo não tem tido a força que precisa ali na Câmara dos Deputados para aprovar projetos de seu interesse ou que envia ali para aquela Câmara que é uma Câmara Legislativa. Pois é, Derrite, inclusive, quando ele deu essa declaração que a gente utilizou aqui na matéria, tem um trecho lá em que ele diz o seguinte, que o importante é você levar ao plenário, para você colocar em discussão, em votação. Porque
Quem vai decidir nesse caso, e aí deixou claro que se depender de governo Lula, de seja lá de quem for, esse projeto não vai ser votado do jeito que se pretende, pelo menos o grupo ligado a Derrite ou Derrite interpretando o que o grupo dele pretende. Então, quem vai decidir isso, foi uma frase que ele disse, que não está aí, quem vai decidir isso são os deputados, porque o voto será claro, e aí será um enfrentamento entre os deputados e o governo federal. Ana Flávia Rezende, você que faz comentários sobre política, analisa a política. Como é que você analisa esse episódio e esse episódio? Vou imaginar que você tem uma bolinha de cristal e possa responder quem vencerá essa queda de braço. Ô Paulo, me preocupa muito e você ressaltou a questão de eu ser comentarista de política, e achei muito importante você ressaltar a questão de eu ser esquerda. De fato, eu me posiciono à esquerda, mas esse tema é um tema de interesse do Brasil. E aí, a gente antecipar quem vai ganhar, eu acho que é até leviano da minha parte. No entanto, eu espero que quem ganhe seja o cidadão brasileiro que anseia por mais segurança. Então, eu acredito e eu quero muito que qualquer avanço na área de segurança pública seja promovido. E, claro, eu reconheço o poder do Congresso para discutir, acredito que tenha que ser discutido, mas precisa ser discutido urgentemente. Então, atrasar essa discussão, tirar de pauta, tudo isso é contra o que o cidadão brasileiro precisa. Eu não concordo com colocar as ideologias ou principalmente colocar os grupos políticos à frente do interesse do cidadão. Então, a pauta precisa avançar dentro do Congresso, e eu como cidadã, torço para que seja aprovada qualquer medida que vá avançar no combate ao crime organizado, no combate às facções, porque ainda que eu reconheça que isso seja um processo que demore anos e que dependa de uma ação, de várias ações do governo e não só dessa, mas qualquer avanço nessa pauta é importante e é urgente para o cidadão do Brasil. Tá bem, muita gente entende, e aqui vai a minha opinião agora, discorde ou não você, mas eu acho que o que aconteceu no Rio de Janeiro era uma coisa, seria como comparar, por exemplo, com aquele episódio daquele influenciador Felca, né, que tocou o dedo na ferida daquela questão de adultização das crianças. Bastou ele fazer isso, os nossos parlamentares, dignos parlamentares lá em Brasília, se mexeram em alguma coisa e tal. Então, acho que no Rio de Janeiro, o que aconteceu serviu para pelo menos as pessoas acordarem para a necessidade de combater as facções com inteligência, mas com força, com determinação, antes que elas acabem de tomar conta do Brasil. Opinião minha, mas quero ver a opinião do doutor Cláudio. Olha, Paulo, essa questão de enfrentar as facções criminosas, o que nós observamos é que esses grupos que já dominam mais de 20% do território nacional, você saiba disso, telespectador, e isso é muito preocupante. Nós entendemos que o retrato do Rio de Janeiro foi uma resposta a essas facções criminosas, de que o Estado tem condições e tem força para enfrentá-los e para derrotá-los. Nós sabemos que é uma luta e, de fato, é uma guerra. Observamos ali no Rio de Janeiro aquelas facções armadas, muito bem armadas, prontas para o combate, inclusive com roupas camufladas, algo que é muito utilizado por grupos terroristas. Então, por isso, o projeto está também tecendo essa questão de equipará-los às facções criminosas a grupos terroristas. Mas o que eu quero chamar a atenção, Paulo, é exatamente o Congresso Nacional, ele está atento, sim, e é para isso que ele existe, às questões sociais que interferem no dia a dia do cidadão. O Rio de Janeiro estava se tornando, né, um ambiente sórdido, um lugar de difícil acesso. Muitos moradores ali, ou até mesmo pessoas que estavam na comunidade, estavam contrariadas e estavam, assim, no limite com o que estava acontecendo, porque já tinha virado guerra não só entre facções e milícias, mas um domínio territorial que impunha a esse cidadão um Estado paralelo. Imagino que o Congresso Nacional acerta, esse projeto vem sim trazer inovação, trazer duras penas, as penas vão aumentar substancialmente e mais.
vai mexer nas finanças dessas facções. E quando mexer nas finanças, certamente, o crime ficando mais caro, essas facções elas vão enfraquecer. Quando o senhor fala em importante aprovação desse projeto, o senhor se refere ao projeto inicial, lá atrás, enviado por Lula, ou esse projeto costurado e recosturado através das mãos agora de Derrite? Essa é a 5ª versão que se faz desse projeto. Com qual dos dois o senhor ficaria? Se o senhor fosse deputado e tivesse que votar agora, se os dois ainda estivessem separados, não estivessem juntos, né? Anexados, tem uma palavra que vocês usam, como é que vocês... Apensados. É só pensar que a gente lembra do apensado. Qual dos dois seria melhor, o de Lula ou esse? Olha, tudo que vem do Poder Executivo, todo projeto de lei que emana do Poder Executivo, ele vem com o pensamento central do governante. E eu digo, o Legislativo, em especial a Câmara dos Deputados, ela tem ali um poder de articulação. Eu tive acesso ao projeto, vi que são mais de 40 emendas propostas, entendeu? Eu ficaria com essa nova e última proposta trazida pelo relator, que sempre está ouvindo as emendas que estão sendo propostas e sempre está ouvindo o que a sociedade está dizendo sobre os fatos, ouvindo oposição e ouvindo situação. Esse é o papel do relator. Ficaria com esse último projeto, essa 5ª versão apresentada, que creio eu que é a versão que deve ser aprovada, entendeu? E que deve sair do parlamento ali com uma maioria escolhendo enfrentar o crime organizado por meio de algo que é uma norma, é uma lei que vai ficar para a história do Brasil, como disse o presidente Hugo Mota. Ana Flávia. Eu acho que o melhor projeto é o que pode ser aprovado, né? Como eu disse, quem vence é o cidadão. Então, como o doutor disse, o Congresso tem essa capacidade de diálogo, né? E de entrar em convergência. O relator ele vai ali ouvindo os pares e ver até chegar a uma proposta que é viável, que vai ser aprovada pelo Congresso. Então, assim, a melhor proposta é aquela que avança, que pode ser aprovada e que de fato mantém a discussão viva. Eu acredito, eu li alguns pontos que ainda, na minha opinião pessoal, ainda são frouxos, como, por exemplo, a relação com a administração pública. Se fala em blindagem da administração pública de pessoas que participam, com mínimo relação com o crime organizado. Na minha opinião, devido à característica de moralidade da administração pública, essas pessoas que uma vez imputadas em relação com o crime organizado deveriam ser proibidas para sempre de se relacionar com a administração pública, e não por 14 anos, como está lá no texto da lei. Então, assim, na minha opinião pessoal, ainda é frouxo, ainda tem muito o que avançar, e isso decorre de novos dispositivos legais. No entanto, se for pensar num Congresso com 514 deputados, para mim, como cidadã, a melhor proposta é aquela que vai passar. Tá bem. Menos mal seria? Menos mal. Vamos lá, telespectadores, né? Prestigiando aqui a participação deles. Ivani diz que é fã dos debates da TV Brasil Central e da TV Assembleia Legislativa. Boa noite, Paulo, debatedores. Parabenizo o doutor Cláudio, de direita. Super importante os seus esclarecimentos, diz essa telespectadora. Pessoas que mandaram mensagem também estão mandando pelo nosso canal no YouTube. Carlos Carvalho mandou um joinha, diz que está gostando do programa. Alice Moreira, seu programa está ótimo, Paulo. Obrigado, Alice. Edmilson Alves diz o seguinte: Lula eleito no primeiro turno, bora eleger a maioria dos deputados e senadores de esquerda. É uma provocação? O senhor sonha com isso ou isso é pesadelo? Eu não sonho com isso, não, porque o justo equilíbrio do governo Lula hoje, os contrapontos, eles têm vindo diretamente do Congresso Nacional e do Senado Federal, que elegeram maioria dos deputados e dos senadores. Isso é importante, né, dentro da democracia, e é importante quando alguém que é opositor assume o governo. Vejam vocês, nós temos pautas importantes que o Congresso Nacional tem levantado contra o governo. Nós tivemos a pauta do INSS e as fraudes. Necessário foi instaurar uma CPI. Por quê? Porque a investigação da Polícia Federal estava caminhando, mas não trazia respostas, e com a instauração, esse processo investigativo foi acelerado. Então, eu imagino que, na próxima legislatura, a oposição, que são os partidos de direita e centro-direita, também ocuparão espaço e mais espaço. Porque o que nós vemos é um governo central, na pessoa do atual presidente,
dizendo estar fortalecido, as urnas vai dizer isso aí para os brasileiros, mas com um parlamento que combate ele e demonstra o que acontece no governo, seja positivo ou seja negativo, em sua grande maioria, fatos negativos, envolvimento com corrupção, envolvimento com escândalos, e eu imagino que esse é o papel fiscalizatório que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal muito bem tem feito nessa legislatura. Legal. Sem querer ser desagradável, deselegante com os senhores, mas deixa eu pedir mais uma vez o que eu já pedi antes da gente começar, para a gente dar uma corridinha, para a gente afinar um pouco mais o pensamento, a fala, porque já foi metade do programa embora. A gente mal começou, já foi metade do programa embora, e eu tenho que registrar telefonemas de telespectadores e matérias também, né? Matérias que a gente tem aqui aos montes. E eu quero colocar para os senhores, inclusive telespectadores também, já que estamos falando em eleição, por gentileza, tá vendo? Então, ficou empatado, o jogo ficou 1-1. A pulseira com a tosse, com o celular. Pronto, ninguém sai perdendo, assim que é bom. Vamos lá. Vamos lá, estamos falando de eleição. O telespectador puxou esse assunto aqui agora, achando que no ano que vem a esquerda vai levar de lavada. Levar no sentido de ganhar, né? Não vai perder. Mas vamos lá. Mas vamos falar então do presidente Lula, já que ele tocou no nome do Lula. O presidente Lula, durante um discurso hoje em Tocantins, na inauguração de uma ponte entre o Tocantins e o Pará, ele falou algumas coisas, deu umas indiretas, não, ele deu diretas, né? Mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao falar sobre essas eleições do ano que vem, disse que as tranqueiras que governaram o país não retornarão. Vamos ouvir como soou isto na boca de Lula. E vou dizer para vocês uma coisa, aquelas tranqueiras que governaram esse país não voltarão a governar mais esse país. Não voltarão. Vai ter eleições limpas, democráticas, todo mundo vai participar, não vai ter guarda rodoviário proibindo eleitor de votar, não vai ter denúncia de urna falsa, e a minha democracia é assim, disputa quem quer, ganha quem pode, e festeja quem ganhar as eleições. É isso. Nada de chororô. Nada de chororô, porque agora vai começar a época da verdade. O que é época da verdade para a senhora? Época da verdade é uma época onde não se faça comício com inauguração de obra pública. Então, eu lamento, você disse no início, volto a dizer, eu sou de esquerda, me localizo ao espectro político da esquerda, mas não concordo com esse desvio da instituição governo do Brasil. A inauguração de uma obra importante, eu já passei por lá, Xambioá, São Geraldo, é uma região maravilhosa, rica, produtiva, e me entristece ver o presidente da República fazendo um palanque da inauguração de uma obra pública, usando isso como fala, 100% política. Tudo bem ele ter essas opiniões, mas que faça isso no momento adequado, nos seus palanques eleitorais. Doutor Cláudio, as tranqueiras não voltarão? Como diz o Lula, as tranqueiras não voltarão? O presidente, ele muitas vezes ele não se comporta como deve comportar um chefe de Estado, né, da República Federativa do Brasil. Isso é triste, porque o passado, que ele diz que não trouxe evolução para o Brasil, deixou todas as estatais dando lucro, deixou dinheiro em caixa, deixou folhas de pagamento todas em dias, deixou benefícios sociais. Então, eu imagino, o governo de Bolsonaro pode ter os seus desacertos? Sim, todo governo tem desacerto, ninguém vai acertar 100%. Mas chamar de tranqueira, entendeu? Eu acho que foi muito além. Nós tivemos uma composição de ministros sérios, homens que hoje são governadores, entendeu? Que estiveram à frente do governo. Então, eu imagino que essa fala do presidente Lula, ela não caiu bem acertada. Agora, Lula nunca desceu do palanque. Isso é um problema do atual governo. Tem dificuldade para governar, tem dificuldade de cuidar da fazenda, tem dificuldade de cuidar da saúde, das obras públicas, e agora vem trazendo essas palavras que eu imagino não são assim aceitáveis
devem ser repudiadas e certamente o presidente, mais uma vez, vai ser criticado aí por boa parte do Brasil. Não custa lembrar que dias atrás ele se referiu a Bolsonaro como coisa, né? Esse coisa, não foi isso? Esse coisa, essa coisa aí e tal. Ele fala de Bolsonaro. Bolsonaro está aí, está enfrentando o devido processo legal, injusto, né? Bolsonaro é inocente, injusto, mas está enfrentando, está preso provisoriamente em prisão domiciliar e certamente vai responder, ele vai ter que cumprir pena. Entendeu? Porque o Supremo Tribunal Federal dificilmente, com a composição da primeira turma, com 3 ministros, um deles do Partido Comunista do Brasil e 2 do Partido dos Trabalhadores, dificilmente vai reverter qualquer situação ali por meio de qualquer recurso. Agora, o que nós observamos é o seguinte, estamos vivendo um problema sério no Brasil. Já são 4 ex-presidentes da República sendo presos. E isso tem que ser avaliado, o Supremo Tribunal tem que tomar muito cuidado, a Procuradoria-Geral da República, que tem um papel importante nessas denúncias, deve pesar isso de uma maneira diferente e não levar apenas pelo viés ideológico, porque isso certamente mancha o Brasil, mancha a história do Brasil e eu imagino que isso terá que ser revisto. O próximo presidente que vier sentar na cadeira poderá ser aquele que vai estar no banco dos réus amanhã. O senhor falou que tem que levar as coisas a sério. Eu quero ouvir do senhor, como um operador do direito, o senhor é advogado, mestre em direito, e o senhor fez aí, passando por uma crítica, né, que o senhor fez à questão jurídica, à questão do STF, tem que tomar as decisões corretas. Pegando um outro assunto, mas a gente vai voltar a esse ainda porque eu quero ouvir a Ana Flávia, mas pegando o assunto do Eduardo Talhaferro, que foi assessor de Alexandre de Moraes no TSE, né, que saiu por algumas questões lá, mas que saiu atirando contra Alexandre de Moraes, dizendo de irregularidades que teriam sido praticadas enquanto presidente do TSE. Muito bem, ele depois acabou fugindo, acabou sendo tornado réu pelo STF. E quem comandou esse processo todo foi Alexandre de Moraes, que foi o relator desse processo e foi o primeiro a votar, ele puxou a fila. Isso é correto, até porque as críticas que Talhaferro fez foram ao próprio Alexandre. Ele é um juiz, o juiz tem que arbitrar, correto? É isso, é a palavra? Mas ele teve lisura, digamos assim, nisso, ou outra palavra que eu não achei agora, desculpe, mas ele não teria que se declarar suspeito nesse caso, até porque ele está julgando uma coisa da qual ele fez parte. Não é nem suspeição, Paulo, juridicamente é impedimento. O juiz que esteja envolvido com aquela situação a qual será julgada pelo Poder Judiciário, ele não pode participar do julgamento. Esse impedimento está no Código de Processo Penal. E o que Alexandre de Moraes, muitas vezes, que nunca foi um juiz de carreira, né, chegou ao Supremo Tribunal e sentou na cadeira de ministro por nomeação do presidente Michel Temer, ele, muitas das vezes, ele tem invertido os papéis. Como uma pessoa que foi lesada ou que teve contra si qualquer ação, jamais poderia ser ele, né, relator desse processo. Aí o enfrentamento do Bolsonaro, um deles é esse, há uma nulidade, há um impedimento. Alexandre de Moraes poderia ter saído desse processo e não ter participado do julgamento. Mas do processo de Bolsonaro, tanto quanto de Talhaferro. E do Tagliaferro da mesma forma. Não é Tagliaferro denunciando o juiz? Como é que eu denuncio uma autoridade do Poder Judiciário, né, um ministro da Suprema Corte, e ele mesmo vai julgar essa denúncia? Isso gera nulidade, certamente esse processo vai ter desenrolares para frente, nós vamos observar, pode esperar, telespectador, daqui 8, 10 anos essa história será diferente e nós teremos a revelação de muitas coisas que aconteceram nessas investigações. O que é que vai acontecer daqui a 8, 10 anos? 8, 10 anos, esse processo vai ser anulado, condenação de Bolsonaro cai, condenação desses chamado primeiro núcleo aí que já foi julgado, muitas delas vão ser anuladas, voltarão, se estiverem em condição, a política e a vida pública ativa. Mas terão perdido 8 ou 10 anos da vida assim política como e o presidente pessoal. Lula perdeu o seu tempo ou cumpriu a sua pena na cadeia, entendeu, ali na Polícia Federal de Curitiba. Mas foram só 560 dias. 560 dias são quase 2 anos, né, Paulo? Pois é, mas está longe de 8, de 10, né? É o que eu falo, duras penas
para condenações que não deveriam sequer ter sido denunciadas, fatos que sequer são crimes e que sequer há provas, né? Nós temos aí o colega Francischini, que está enfrentando o Supremo Tribunal Federal e começa a ser perseguido, demonstrando essas nulidades e falando claramente o que não deveria ser feito, inclusive pedindo suspensão de julgamentos, porque provas que são ditas pela Procuradoria-Geral da República como existentes no processo, sequer estão lá, e isso é lastimável. Ana Flávia Rezende, que é comentarista de política, sobre a fala de Lula você já falou, né? Tem outra que eu vou colocar aqui agora daqui a pouco, a gente vai falar em seguida. Mas eu quero que você me diga sobre essas questões finais que a gente falou aqui, sobre essa atuação de Alexandre de Moraes, que acabou, inclusive, respondendo ao advogado do Eduardo Talhaferro, dizendo que não fez nada de errado, que tudo que ele fez, que ele não era nem suspeito e muito menos impedido, que é a terminologia correta, mas para ele está tudo normal. Você considera também como analista de política, embora seja o judiciário, mas tudo passa pela política. Ele está certo ou está errado? Só em relação a concluir em relação à fala do presidente Lula, ela estimula uma polarização que também não é saudável. A nossa sociedade ela já sofreu demais com essa polarização. A gente estava até comentando aqui nos bastidores que o problema não são as ideologias políticas, e sim os extremismos, né? Então, essa fala do presidente ela é lamentável nesse ponto de vista. Em relação ao caso Talhaferro, ele é bom a gente sempre lembrar em que circunstâncias ele deixou a assessoria do ministro Alexandre de Moraes. Teria sido em função de uma agressão familiar, agressão dentro de casa. Isso. Como ele é um servidor comissionado, e aí ele teve esse problema de agressão à esposa, de novo, volta naquela questão da moralidade que eu já mencionei aqui, o doutor advogado vai poder falar disso melhor em relação à administração pública, e ele foi exonerado. Como é um cargo comissionado, livre exoneração. E aí, após essa exoneração, é que se começam as denúncias em relação ao ministro. Então, nesse caso, dito esse revide, é que caracteriza um ataque às instituições e não em relação ao ministro. Porque ele está se sentindo prejudicado porque foi exonerado, e não é. Ele foi exonerado porque ele teve problemas com a moralidade. Ele foi pego num problema doméstico lá de agressão, que é Maria da Penha, enfim. Então, eu concordo com toda essa investigação. Eu acho que o servidor público ele precisa ter essa responsabilidade com a sua conduta moral e de fato, para mim, pessoalmente, como cidadã, a palavra do Talhaferro não tem valor nenhum e merece ser investigado, sim, por ataque às instituições. Vamos lá, vamos correr. A Divanir Nolasco mandou, que opinião é essa? Cadeira elétrica para esse povo. Não tem outro caminho que não seja a pena de morte no Brasil. Eu não sei qual povo a que ela se refere, mas... Discípulo do Badião. Do Badião. Ô, Badião, um abraço para você, meu amigo. Professor Badião, meu amigo. Um abraço, que esteja tudo bem com você, viu, meu amigo? A gente precisa se ver. Pena de morte, a favor sim ou não? Por quê? Eu sou em 30 segundos. Totalmente contrário à pena de morte. Eu penso que implementar a pena de morte num país como o nosso, de desigualdades sociais tamanhas, e de situações diversas de crimes, é algo muito perigoso, entendeu? Nós podemos colocar ali inocentes sendo executados. Eu imagino que melhorar o processo penal, construirmos mais presídios, entendeu? Trazer um sistema de correção educacional, laboral para dentro dos presídios. Isso sim seria um bom caminho ao invés de pena de morte. Pois é, nessa mudança toda que aconteceu, esse projeto de lei de antifacção, fala-se, e Hugo Mota falou sobre isso, de levar bandidos diretamente ligados ao comando das facções diretamente para os presídios federais, que são apenas 6, né, no Brasil? São apenas 6. E o que acontece no Brasil? Qual foi a última vez que nós vimos falar de construção de presídios de larga escala no país? E vou dizer mais, Paulo. No Orçamento Geral da União, tem verba, inclusive, que fica parada na Caixa Econômica Federal para que os estados construam os presídios. Entendeu? Uhum. Então, o que eu imagino é que nós temos que olhar para isso aí, sabemos que presídio não dá voto, né? Mas proporciona segurança e cumprimento de pena.
Porque o que está acontecendo em muitos estados, e as audiências de custódia são criticadas, é porque não tem lugar para colocar os presos. Então tem que se colocar a tornozeleira eletrônica e deixar ele monitorado. Não tem lugar para colocá-los, eu faço a gradação dos que têm mais risco para a sociedade, encarcero os com mais risco e coloco solto aqueles de menos risco. Lembrando que essa audiência de custódia foi invenção do CNJ. Foi a criação para assegurar que as prisões não sejam efetivadas, né, de maneira arbitrária. Para que não tenha ali, né, nós sabíamos, essa benção todos conhecem, né, requisitos que foram usados no passado, de violência, de coação, é para saber se essa prisão não teve esse tipo de elemento, porque isso gera nulidade em todo o processo. Vamos lá, telespectadores, mandaram mensagem pelo YouTube. Célia Queiroz, Paulo e convidados. A voz da população é que deve ser ouvida. As pesquisas já mostraram que seja avaliação de quem viveu o terrorismo em comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro e em outros estados também, como no Ceará e na Bahia também. É isso, é a voz da população, assim como o Hugo Mota disse que para mudar esse estado de coisas, com essa discussão do PL antifacção lá em Brasília, que deve estar rolando nesse momento, a Heloísa, nossa zelosa produtora e jornalista, podia atualizar isso para a gente agora se tem alguma informação nova, tá bom, Heloísa? Marcilene Oliveira, a natureza há de cuidar para que o Lula nem chegue a concorrer nas próximas eleições. O Brasil não merece isso. Quer comentar? Feio. É desejar a morte dos outros. É? Feio. O Bolsonaro está com uma saúde bem frágil e eu desejo que ele viva. Eu quero que mas não chegou a desejar a morte de Lula, não. Vou ler de novo. Uma mensagem subliminar aí, né? A natureza de cuidar para que o Lula nem chegue a concorrer nas próximas eleições. O Brasil não merece. Pode ser entendido também de várias formas. Pode ser entendido também. A natureza há de cuidar. De repente, Lula, assim como ele está chegando agora lá da Amazônia, lá de Belém, ele pode ter se apaixonado pela natureza e resolver viver viajando com a Janja. Não é isso também? Eu imagino que a questão do presidente Lula passa também pela sua idade, né? Eu imagino que enfrentar um processo político nacional de eleições não é fácil. O presidente Lula ele tem uma debilidade também de saúde, todos sabem, ele faz um tratamento de um câncer e esse tratamento é contínuo. E eu vou falar, enfrentar eleições não é simples. A presidencial, então, é viajar 26 estados e o Distrito Federal. Eu imagino que o PT não tem outro candidato. Esse é o problema do Partido dos Trabalhadores. Nós vimos isso quando o Lula estava na prisão e, de fato, ele tem que ser o candidato e a direita está se preparando também para lançar o seu. Vamos lá, deixa eu correr aqui, senão eu apanho. O telespectador fica bravo comigo de vez em quando. Mas vamos lá, a culpa não é minha. O pessoal que fala, mas fala bem, né? E se está falando bem, a gente tem que deixar e ouvir atentamente. Mas vamos lá, mais uma informação que a gente coleta aqui na chamada grande imprensa, dessa vez no site, no portal UOL. Lá tem uma coluna da Daniela Lima, que é uma excelente repórter, e que dá essa informação aqui, porque política, como o senhor está dizendo, não é fácil. A todo momento muda. E o senador Flávio Bolsonaro, que é do PL do Rio de Janeiro, filho do Jair, decidiu se colocar como pré-candidato à presidência da República em 2026. E, segundo a Daniela, ele embaralhou tanto o jogo na direita que o União Brasil decidiu, aspas, pagar uma fatura e bancar um publicitário de peso para Ronaldo Caiado, o governador de Goiás, até o mês de março. Vai cobrir toda a pré-campanha. Então, são as peças, né, do tabuleiro de xadrez que estão se mexendo. E favoravelmente a Ronaldo Caiado, né, que enfrentou até dias atrás o problema de o partido que se federou com a União Brasil, que é o PP, através do Ciro Nogueira, presidente do PP. Ciro declaradamente quis escantear Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado insistiu, bancou, bateu o pé e agora teve esse reconhecimento, nas palavras de Daniela Lima, do próprio partido, que vai bancar, inclusive, um grande publicitário, tem até o nome dele aqui, deixa-me ver, é o Paulo Vasconcelos, publicitário mineiro com farta cartela de vitórias no estado e também responsável por levar Aécio Neves até o segundo turno contra Dilma Rousseff em 2014. Eu vi que a senhora quer comentar alguma coisa. Primeiro, como goiana, eu não posso negar que eu desejo ver alguém do meu estado governando o Brasil. Segundo, que eu sempre reforcei isso em todas
as participações que eu fiz, o problema do Brasil e de nunca foi a direita. A direita tem o direito de existir e defende seus posicionamentos com muita coerência. O problema da direita sempre espectador que não tem essa informação, mas ele foi candidato em 89. Ali, inclusive, era candidato Lula, era candidato Fernando Collor de Mello, dentre outros. Agora, o que eu quero dizer é que o poder que o Caiado tem de influenciar, né, o parlamento, o poder que ele tem de agregar o seu partido, isso o torna cada vez mais forte, né? A direita certamente vai ter mais de um candidato, isso é fato. Não há unanimidade em um nome só e não é bom. Como aconteceu no Chile agora, né? Entendeu? Se tivermos 2, 3 nomes, depois isso converge lá no segundo turno. O Brasil é um país que tem o segundo turno dentro das suas eleições e certamente, se Ronaldo Caiado for o candidato escolhido da direita, tem chances reais de ganhar as eleições. Por quê? Porque tem um trabalho prestado, tanto no parlamento quanto no executivo. Estamos vendo o estado de Goiás, é um estado brilhante. Está aqui tudo o que foi feito e o seu principal moto, que é a segurança pública, funciona no nosso estado, diferente de outros estados da federação. Tá bem, vamos correr. Eu não posso deixar de falar no programa de hoje de uma coisa que tem tudo a ver conosco e com os senhores também, porque se os senhores estão aqui fazendo o que eu esperava que fosse um debate, mas acabou que foi uma troca de ideias, de análise, que é muito bom que os senhores tenham a oportunidade de se fazer entender pelo telespectador de uma maneira muito mais clara, né? Eu acho muito bom quando há análise, quando há respeito entre os convidados, não que isso costuma acontecer aqui. Mas, enfim, eu não posso deixar de falar dos 50 anos da TV Brasil Central, que estão sendo completados esse ano de 2025. A TV Brasil Central, que é lá do dia 1º de maio de 2000 e... Como é que é? Não, de... Como é que é? 75. Aqui a história viva da TV Brasil Central, nosso querido Raulino, me contando. Raulino tem 36 anos de TV Brasil Central. É uma vida. Muito bem. Para comemorar a data, o governador Ronaldo Caiado organizou uma comemoração no dia de ontem, para destacar esse crescimento da TV Brasil Central nesses últimos anos, principalmente, e anunciou a expansão do sinal da TV pela atual gestão da emissora. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Isabela Mendes. Vamos ver. A cerimônia dos 50 anos da TV Brasil Central foi marcada por homenagens e reconhecimento ao trabalho realizado ao longo dos anos. Durante discurso, o governador Ronaldo Caiado falou dos desafios e das conquistas da emissora. Eu sou muito difícil de fazer elogio, eu não sou muito de elogiar, não, sou mais de cobrar tarefa, fazer, querer mais. Mas hoje eu tenho que realmente pedir uma salva de palmas para o Reginaldo Júnior e a equipe toda aqui. Realmente, ele foi um craque nisso, ele enfrentou todas as dificuldades, ele realmente, ali tinha dia que o sentimento era, olha, isso não dá certo mais, isso não vai para diante, e ele foi cada vez mais renovando esse sentimento, até que um dia ele teve o estalo de poder dizer, não, eu vou
fazer todo o acompanhamento do nosso campeonato goiano de futebol. Gente, e foi um sucesso. Agora, vocês querem ver sucesso? É algo que nunca existiu, que é um acompanhamento a toda a equipe do governo em todo lugar do estado de Goiás. Estava eu atolado lá na chuva, em Cavalcante, estava a Televisão Brasil Central, estava o polvilhado lá em Flores de Goiás, estava a Televisão Brasil Central, estava eu em qualquer palestra, em qualquer lugar do Brasil, estava lá a Televisão Brasil Central, em todos os eventos do estado, está lá a Televisão Brasil Central. Isto mostra o compromisso em informar e, ao mesmo tempo, promover debates todos os dias. O Reginaldo Júnior conseguiu agora fazer com que ele chegasse a 500 mil parabólicas digitais agora, no mês de dezembro. Ele vai irradiar a Televisão Brasil Central agora para todo o setor rural, norte e nordeste do Brasil, vai expandir a Televisão Brasil Central, que tem uma ótima imagem também, e que isto vai dar uma repercussão para Goiás, é o que nós precisamos, vocalizar o Estado para fora do Estado. O corpo diretivo da TBC destacou a importância do trabalho realizado pela atual gestão. A TV Brasil Central cresceu muito nos últimos anos, graças ao empenho dos servidores, e para nós é extremamente importante. Eu fico muito feliz em fazer parte da festa, nessa comemoração dos 50 anos, de estar presidente nesses 50 anos, e espero que os próximos 50 anos da TV Brasil Central possam ser ainda melhores do que a gente teve até hoje. É muito importante porque é uma TV que mostra a transparência do Estado através dos atos do governador, do vice-governador, da nossa primeira-dama, dona Gracinha Caiado, que também, através do Goiás Social, Natal do Bem, das ações de Estado, trabalha por Goiás. Então, para nós, é uma honra muito grande em fazer parte da TV Brasil Central, que é a TV pública que mais cresceu no Brasil. Graças a Deus, com o governador Ronaldo Caiado, com Daniel Vilela, a Brasil Central, através do Reginaldo Júnior, de toda a equipe, conseguiu revitalizar essa emissora, trazendo ela para os seus melhores dias. Nos últimos 5 anos, a história da TV Brasil Central ganhou protagonismo na cobertura política, esportiva e cotidiana em Goiás e a nível nacional. Fato que influenciou diretamente no futuro da emissora, que agora ganha novos ares de mais modernidade. A gente está expandindo, né? A gente está buscando a expansão da área de cobertura, seja por meio de estações repetidoras, seja por outras formas, justamente para que o sinal possa chegar ainda mais na casa dos goianos. Estamos também buscando ferramentas, já até dialogando com a própria TV 3.0, que vai ser um marco, né, muito focada na conectividade junto ao telespectador, focado sobretudo em trazer um conteúdo 100% goiano. Para os jornalistas homenageados, o momento é de destacar a soma de forças que resultou em um trabalho competente e de qualidade. É muito importante porque é a soma, né? Quando você junta forças, você faz a coisa muito melhor, muito mais fácil, muito mais ampla. E esse é o objetivo de atender o telespectador, fazer um serviço de excelência, e a gente está em busca dele. Nota 1000, né? Reginaldo Júnior é uma pessoa que eu conheço desde quando tinha 8, 9 anos de idade, era meu vizinho. Eu já via nele interesse pela comunicação. Ele está fazendo hoje coisas que ele já estava comigo 25 anos atrás, que a gente tentou implantar e não conseguiu por várias razões. Mas ele é persistente, como diz a palavrinha da moda, é resiliente e está conseguindo fazer esse trabalho. Júnior, parabéns, cara, parabéns. Você está dando show. A Brasil Central, ela sempre revelou os maiores nomes da comunicação em Goiás e no Brasil também. E eu fico muito feliz, muito emocionado, afinal de contas é uma TV pública que nos últimos tempos, especialmente na gestão do governador Ronaldo Caiado, com a presidência do Reginaldo Júnior, tem se tornado protagonista, transmitindo o Campeonato Goiano, tendo um crescimento no YouTube extraordinário, saindo de 19 mil inscritos para 500 mil, tendo também uma força muito grande no Instagram, na TV aberta.
É bacana porque se hoje eu sou jornalista foi porque um dia eu assisti Dona Sheila de Alencar Salviano na TV Brasil Central e eu falava que eu queria ser como a tia Sheila. Depois a minha outra referência foi a Graça Torres, que eu assistia na TV Brasil Central. E hoje eu estou na TV Brasil Central com certeza sendo referência para quem está vindo aí também. Então fazer parte desses 50 anos é um marco histórico na minha carreira. A parceria com a TV Assembleia Legislativa foi tema de destaque da cerimônia durante discurso do presidente Bruno Peixoto. Fez uma parceria com a TV Brasil Central. Tem audiência, tem credibilidade, 50 anos e ela vive o melhor momento no que tange a trabalho em prol da sociedade. Parabéns, Reginaldo Júnior, parabéns, governador Ronaldo Caiado, que Deus nos abençoe e continue esse trabalho belíssimo à frente da TV Brasil Central, que é um orgulho dos goianos. Na ocasião, representantes do Legislativo goiano foram homenageados e falaram sobre a relevância da emissora. Foi uma mudança nos últimos anos que nós jamais vimos na história dessa televisão. E aqui eu quero dar os parabéns ao nosso presidente aí, diretor Reginaldo Júnior, que fez toda essa mudança com o aval do governador e ele revolucionou essa TV. A TBC hoje está num patamar altíssimo, levando informações, seja no esporte, seja na política, para todos os cantos do estado. É uma emissora nossa, uma emissora, um patrimônio do nós goianos. E eu estou muito feliz em ser homenageado aqui também na TBC, de uma forma extremamente carinhosa, por toda a equipe de vocês. Eu quero aqui destacar os avanços também que foram alcançados na gestão do Reginaldo Júnior e com muito dinamismo vem conduzindo esta importante emissora que faz parte de todo esse leque marcante, histórico de acontecimento que povoa a mente do povo goiano e que sem dúvida nenhuma traz um serviço público de extrema relevância na vida de todos nós que moramos aqui no estado de Goiás. Parte do secretariado do governo de Goiás também esteve presente no evento para prestigiar a Brasil Central. Tem sido um modelo, tanto é que representantes de televisões públicas de vários estados do país já vieram aqui entender como que a gente consegue fazer esse sucesso, com um trabalho muito bem feito lá com o Reginaldo à frente, todo o corpo técnico e de profissionais envolvidos. E é um trabalho extremamente importante de divulgação do Estado, das nossas potencialidades, e não poderia ser diferente num governo, no Estado que tem o melhor governo do Brasil, onde a segurança dá certo, saúde dá certo, educação dá certo e a comunicação também dá certo. Nós só temos a agradecer essa parceria e agradecer e também dar os parabéns por toda essa grandiosidade que virou a TBC nos últimos anos, em termos de tecnologia também, de investimento em pessoas, em profissionalização, que tornaram essa agência referência nacional hoje como um ícone da comunicação pública. A TBC a cada dia mais mostra o esporte acontecendo em Goiás. Isso é o que eu posso dizer a vocês, é gratidão, muito obrigado pela parceria que vocês sempre tiveram conosco. Ao nosso presidente Reginaldo Júnior e toda a equipe da ABC por tudo que fizeram pelo esporte, fazem ainda mais. E eu espero estar nos próximos 50 anos acompanhando vocês a dia e poder também acompanhar o crescimento que vocês têm dado ao povo goiano. Para representantes de instituições parceiras da TBC, o reconhecimento se faz necessário, assim como o desejo de que a emissora siga crescendo nos próximos anos. Nós realmente temos a TBC como um grande parceiro que nos ajuda a disseminar as informações, nos ajuda a fomentar o empreendedorismo no nosso estado e, acima de tudo, a promover o desenvolvimento econômico e o crescimento do nosso estado, que cada vez mais é relevante. A TV Brasil Central e a Receita Federal, de fato, estabeleceu essa parceria e é uma via de mão dupla, onde as ações da Receita Federal chegam até a população por meio do excelente trabalho que a TV Brasil Central presta à sociedade e a gente, em outra mão, consegue retribuir com mercadorias, com equipamentos, para modernizar o parque da TV Brasil Central. Vamos lá? É isso, né? Muitas pessoas falando. É importante, sabe? De repente, o telespectador pode falar, poxa, que matéria grande. É grande porque é do tamanho da TV Brasil Central, que virou grande.
Começou pequena, começou sofrendo muitas críticas, passou por períodos bons, claro que teve muitos profissionais que trabalharam aqui, que deram a vida pela TV Brasil Central e fizeram com que ela fosse se perpetuando, vamos dizer assim, né? Que a expectativa que a gente tem é que ela tenha vida longa realmente. Mas teve muita gente que ficou omissa, não fez aquilo que deveria fazer. E um dado assim, material palpável, é o seguinte: quando o Reginaldo assumiu aqui a TV Brasil Central há 5 anos, foi em agosto, né, do ano de 2000, esse estúdio onde a gente está agora, que é enorme, era um depósito, era um entulho. Quebrava uma cadeira, joga ali. Quebrou não sei o que, joga ali. Equipamento, esse equipamento não está muito bom, não, vamos por lá. Virou entulho, isso aqui para desocupar quando o Reginaldo assumiu, que foi um trabalho danado. E hoje, TV Brasil Central tem uma coisa que eu não conheço nenhuma outra emissora aqui em Goiás que tenha isso, essa estrutura, e nem no Brasil. A TV Brasil Central, sabe quantos estúdios tem? 12. 12 estúdios, cada um por um tipo de programa. Vizinho nosso aqui está o programa de esporte, né, o auditório, o estúdio do pessoal de esporte, tem outro, tem podcast, tem tudo. As rádios também bem equipadas e tudo mais. Então isso é palpável. Você olha e vê. O senhor próprio, né, fez essa observação. Sim. Da diferença que o senhor percebeu de tempos atrás. Eu estive aqui numa gravação de um programa aproximadamente uns 8 a 9 anos atrás, estou encabulado com a qualidade do estúdio, dos equipamentos, dos profissionais e do jornalismo que está sendo produzido. Eu falei, tem grandes âncoras, né? O senhor é um dos âncoras aqui do jornalismo do Estado de Goiás, mas grandes âncoras e grandes revelações estando à frente do jornalismo da TBC. Isso é um orgulho para nós goianos, né? Eu posso dizer que sou goiano agora, recebi o título de cidadão goiano, né? Apesar de não ter nascido aqui. Mas digo que está de parabéns a administração e a TV Brasil Central merece sim esse valor e esse cuidado. Pois é, e sempre é válido e necessário que a gente faça o devido registro. Isso tudo graças a essa visão que o governador Ronaldo Caiado teve de entender que a TV Brasil Central, eu havia dito isso a ele antes que ele convidasse o Júnior, a TV Brasil Central, bem administrada, bem equipada, ela é um canhão de audiência. Porque o saudoso Mané de Oliveira, vocês conheceram o Mané de Oliveira? Frequentei a casa dele. É mesmo? Muito. O Mané dizia o seguinte, no ar e fora do ar ele dizia o seguinte: televisão é imagem e som. A Brasil Central naquela época não tinha imagem, não tinha som. Não pegava nem aqui dentro. Não pegava nem aqui dentro. Raulino sabe do que eu estou falando. Vocês entraram para esse estúdio por uma salinha que tem ali, que é a sala de espera, e serviu durante o período que eu trabalhei aqui também, no ano de 2000 e 2001. Ali a gente fazia com que os convidados esperassem a hora de entrar para o estúdio e tinha um aparelho de televisão ali, que supostamente era para ser utilizado para mostrar a programação da Brasil Central, para a gente saber, daqui a pouco está acabando o programa, daqui a pouco a gente vai entrar. Não pegava a TV Brasil Central nem aqui dentro. Nossa. E quando pegava, era através do sinal da NET, vou falar claramente. Mas como não pagavam a NET, estou mentindo, Raulino? É verdade. Como não pagava a NET, nem através da NET a gente assistia a TV Brasil Central aqui dentro. É uma coisa lastimável, não tinha transmissor. Enfim, aos poucos as coisas foram entrando no eixo. Reginaldo Júnior, nesses 5 anos, conseguiu superar muito fogo amigo daqueles assim que eu não gosto nem de falar disso, até porque a coisa já está superada e é isso que importa. Mas vocês viram ali o governador Ronaldo Caiado falando uma coisa muito importante, que eu dizia antes de começar a exibir essa matéria. Por isso que vocês estão aqui, porque vocês estão participando de um debate, que é uma coisa que não tinha aqui antes. Antes não existia esse negócio de você trazer alguém de esquerda, alguém de direita, alguém de situação, alguém de oposição. Então, eu fico muito feliz de ter podido presenciar lá e rever agora aqui nessa matéria o governador Ronaldo Caiado falando que a emissora tem que ter debate todo dia. Até porque ele, Caiado, é o cara do debate. Ele adora um debate. Ele já disse isso pessoalmente para mim, agora disse publicamente. Que bom, vamos guardar esse trecho da fala de Caiado para a gente sempre ouvir isso e sempre nos animarmos a fazer cada vez mais esses debates. E hoje não foi exatamente um debate, né? A Ana Flávia, que foi apresentada, ela própria se apresentou como sendo de esquerda, mas aí eu quero já aproveitar essa ocasião, Ana Flávia, para te dar os parabéns. Porque, embora seja de esquerda, você teve o bom senso de reconhecer erros da esquerda e não aceitá-los.
Mas, Paulo, a esquerda, na verdade, ela é o povo, ela é o crítico, ela é aquele que fica do lado do povo. Em relação ao governo federal, eu sempre vou ser povo. É o nosso país. E aí eu quero agradecer à TBC, o presidente Reginaldo, e em seu nome também, por estar aqui aprendendo com vocês e pela liberdade que nos dão, pelo espaço, aonde que eu, uma pessoa tão nova, poderia estar aqui com você, que eu cresci vendo, assistindo, aprendendo a me comunicar e dizer a você, cidadão, que está nos assistindo, que estamos, apesar de ser um contrassenso da minha profissão, que é a contabilidade, é uma posição muito discreta, eu faço questão de vir aqui cumprir esse papel social, graças ao espaço que vocês nos dão, com a intenção de que vocês conheçam os lados e possa enxergar um pouco além do que é a notícia. Eu acredito que essa seja a nossa função. E, principalmente, Paulo, se você me permite concluir assim, mais do que o que a gente fala, as atitudes comunicam muito. Eu sei que eu recebi muitas mensagens aí em outros 2 debates que eu participei aqui com você, mensagens de telespectadores preocupados com a minha saúde, com o que poderia acontecer depois dos debates. Eu digo a vocês que o objetivo se cumpriu. Muitas das vezes a gente não consegue falar, mas a atitude do nosso debatedor, ela diz muito mais do que o que a gente pode falar. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Eu não sou candidata, não pretendo ser, então eu tenho muito pouca vaidade em vencer debates. A minha vaidade aqui é cumprir essa função social, que é informar você para te ajudar a votar ano que vem. Tá bem. Que bom que a senhora pôde ver isso. E eu vou, de alguma forma, fazer uma inconfidência aqui, porque ontem, nesse evento aí, você viu, né, quem estava falando ali, não vamos citar nome para não. Mas, enfim, o seu debatedor saiu feliz também. Quer dizer, que bom, a senhora conquistou um público que achou, que a parabenizou certamente pela sua postura, e outro que ele fez esse comentário comigo também, que foi bom para ele. Eu ainda falei, vamos fazer um outro? Ele falou, vamos. Aí eu já falei com a senhora para a gente fazer um segundo turno. Só falou, deixa eu pensar. Então a senhora vai pensar, depois a senhora me dá a resposta. Tá bem? Obrigado por ter vindo. A gente tem um movimento, Paulo, na internet, desculpa, eu preciso dizer. Nós estamos falando quase 10 minutos já. Existe um movimento, estudo científico sobre isso, onde a imagem de mulheres, ela fomenta muito a internet, né? Ela engaja muito. Então, sempre que a minha imagem é utilizada, como foi utilizada, mais de uma vez, inclusive, é natural que a pessoa cresça, enfim. Odiar mulheres é fácil desde Eva. Tá bem. Não sei, não foi exatamente esse caso dele, não. Eu conheço ele bem também. Não estou aqui fazendo defesa gratuita, não é isso, não. Mas não foi essa a intenção. É o jeito, é o estilo de cada um. E a gente tem que respeitar, tanto o seu quanto o dele. E de todos que passam por aqui, como o Dr. Cláudio Dias, advogado, mestre em Direito. Temos que encerrar rapidinho, que a gente já estourou quase 10 minutos para o próximo programa. Obrigado por ter vindo, foi um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço, Paulo, eu que agradeço a Ana Flávia, aos telespectadores, a oportunidade de expressarmos, de conversarmos e de descortinarmos situações, fatos e acontecimentos da sociedade. Eu espero que você, telespectador, forme a sua opinião, compareça aos programas, assistindo, ouvindo, faça leituras de tudo que nós falamos aqui hoje. Eu tenho certeza, a sua opinião será importante. Claro. E o que você pensa pode mudar a sociedade. Assim como nós vimos a transformação do Estado de Goiás na eleição de Ronaldo Caiado, certamente você vai ter que eleger o próximo presidente e eu espero que você faça uma boa escolha. Tá bem. Você, telespectador, obrigado mais uma vez. Já peço desculpas aqui, né? Não deu para a gente registrar todas as participações, que são dezenas e dezenas e dezenas, mas acho que foi uma boa oportunidade de ouvirmos não só a Ana Flávia, que volta aqui pela 3ª vez, mas como o Dr. Cláudio, que é também um debatedor que eu acabo de conhecer, não o conhecia, também gostei da sua participação, foi um prazer recebê-lo, obrigado. E obrigado a você, telespectador. Até a próxima. Tchau.
método PSD. Dá certo no Estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política e ela se faz com atitude, velocidade